you the citizens of the new world. Olá pessoal, eu sou André Barbieri, esse é o nosso Espectro do Comunismo na sua segunda fase e seguindo a toada da discussão sobre filosofia, dialética e materialismo. Depois dos ótimos comentários que eu recebi sobre os episódios da dialética, eu achei que seria interessante estender um pouquinho mais essa discussão e seguir com a série, tomando os desenvolvimentos do tema em alguns autores clássicos do marxismo que se seguiram à geração do próprio Marx e do Engels. Os veteranos do espectro já puderam ver o debate sobre a dialética no Hegel e no Marx, em que a gente aprofundou o significado desse giro copernicano na concepção da dialética materialista. Então, daqui para frente, nós vamos debater nesse marco, no marco do materialismo histórico. E para continuar a nossa série, nada melhor do que colocar no palco um pensador marxista muito menos conhecido do que ele deveria pela sua importância, que é o filósofo marxista italiano Antonio Labriola. Ele fez parte da segunda geração de marxistas. Se a gente for tomar a cronologia que o Perry Anderson desenvolve no livro Considerações sobre o Marxismo Ocidental, as principais obras do Labriola são os ensaios sobre a concepção materialista da história, justamente, né, o nosso tema, e também as cartas sobre socialismo e filosofia, que ele escreveu ao Georges Sorel, um representante do sindicalismo revolucionário francês, e que a gente também vai debater aqui. Essas são as duas obras principais, né, do Labriola. E esses ensaios dele sobre a concepção materialista da história foram tão importantes que fizeram nada mais nada menos que ganhar o Trotsky para o marxismo, como narrou George Novak num dos seus textos, e foram também um ponto de referência para as reflexões do Antônio Gramsci nos cadernos do cárcere, durante a sua longa estadia nas prisões do Mussolini. Por exemplo, o ponto de partida do Trotsky como marxista se baseou no método do Labriola, né, na explicação sobre o materialismo dialético, que, desse ponto de vista, restaurou a perspectiva da totalidade do marxismo. E, segundo as próprias palavras do Labriola, o marxismo é, acima de tudo, um método de análise, não análise de textos, mas análise das relações sociais. E mesmo sem ter podido testemunhar pessoalmente a traição da social-democracia europeia durante a Primeira Guerra Mundial, já que o Labriola viveu aí entre 1843 e 1904, ou seja, ele faleceu 10 anos antes do estouro dessa grande conflagração mundial, ainda assim a gente pode ver nele antecipações ou até traços de antecipações da crítica ao reformismo dos partidos socialistas. Olha que interessante, né? Isso é tão importante para o cálculo, né, dos revolucionários que depois, em vista dessa barbárie do que foi a política da social-democracia internacional, da Segunda Internacional, deram origem aí, especificamente o Lenin e o Trotsky, à fundação, ou à preparação da fundação da Terceira Internacional. E justamente pelo período em que ele viveu, o Labriola foi justamente o primeiro marxista italiano. Ele era contemporâneo do Marx e do Engels, ele foi herdeiro da tradição filosófica de um importante intelectual hegeliano na Itália, que era Bertrando Spaventa, e por isso ele acabou trilhando até um caminho filosófico bem parecido ao que algumas décadas antes tinham realizado o próprio Marx e o Engels na Alemanha. Ou seja, o Labriola passou do Hegel ao Feuerbach, e dessa forma chegou ao socialismo, ao marxismo, né? E ele até chegou a trocar correspondências pessoais com Engels e com isso se animou a escrever esses destacados ensaios sobre a concepção materialista da história entre 1896 e 1897. E neles o Labriola deu uma bela luta ideológica muito forte contra aquelas vertentes do socialismo italiano que propunham entender o marxismo como uma variante de um certo evolucionismo positivista, né, que buscavam explicar a sociedade em base a um darwinismo mal entendido, sem entender a crítica do marxismo às relações sociais capitalistas e nem o seu método de compreensão da história, né, a própria dialética. E de fato é muito interessante que nessas críticas aos socialistas, como eu estava dizendo, muito antes até da traição da Segunda Internacional durante a Primeira Guerra, o Labriola já definia que a social-democracia significava muitas coisas, mas que ela não era e nunca seria nada parecido com um comunismo crítico, ou com uma força que tivesse a vontade e a estratégia de tomar o poder pela classe trabalhadora, sendo esse termo para ele a social-democracia
uma denominação bastante ampla que servia de escudo para muitos intrusos liberais. Perry Anderson, estava mencionando aqui o Considerações sobre o Marxismo Ocidental, ele diz do Labriola que ele foi até o inspirador teórico para o surgimento do Partido Socialista Italiano, que foi fundado em 1892, em Gênova, mas que não aderiu a ele, porque ele viu, o Labriola viu pessoalmente o ecletismo ideológico de vários dirigentes, como Filippo Turati, e já mostravam aí os perigos de uma deriva conciliadora e reformista desse partido. Então, Labriola não quis aderir politicamente, embora ele não tenha também tomado a alternativa de construir, então, um partido socialista de orientação marxista próprio na Itália. Bom, dito tudo isso, o Perry Anderson, para falar sobre a extensão da fama desse filósofo italiano, diz o seguinte, abro aspas ao Perry Anderson: na geração seguinte ao Marx e o Engels, a recepção da obra de Labriola fornece o exemplo mais eloquente da transmissão continental do marxismo na época. Primeiro teórico marxista a emergir na zona politicamente atrasada e esquecida do sul da Europa, Labriola tornou-se conhecido com extraordinária rapidez em Paris e em São Petersburgo. Seu primeiro grande ensaio, de fato, foi encomendado por Sorel para o Devenir Social, na França, de 1895. Em 1896, o jornal do Kautsky, de Neue Zeit, na Alemanha, o registrou e o acolheu. Em 1897, o Plekhanov, que foi o fundador do marxismo na Rússia, publicou uma longa resenha dos escritos do Labriola no próprio jornal da social-democracia na Rússia. E alguns meses depois, o Lenin insistia com a sua irmã para traduzi-los, para traduzir os escritos do Labriola para o russo, e assim, em 1898, uma tradução russa de qualidade apareceu sobre a obra do Labriola. Fecho aspas aqui ao Perry Anderson. Bom, certamente um pensador que chamou a atenção de figuras com tais credenciais merece espaço no nosso espectro. Então, gente, o Labriola é essencialmente um filósofo revolucionário, por isso ele destacava nesse contexto a importância da independência do materialismo histórico sobre as várias teorias burguesas, assim como a ideia do marxismo como uma filosofia da praxis, imanente sobre as coisas que ele filosofa, e definia a filosofia do Marx e do Engels como um comunismo crítico, ou seja, contra aquelas interpretações cientificistas, positivistas que pensavam a evolução da história como algo progressivo e sem choques, contra os quais o Labriola combateu durante toda a sua vida consciente, Dentro da esfera do que o Marx dizia do seu próprio método, vamos lembrar ali de um episódio anterior que a gente discutiu a dialética em Marx, em que o Marx escreve: em Hegel a dialética se encontra de cabeça para baixo, é preciso desvirá-la a fim de descobrir o cerne racional dentro do seu invólucro místico. Bom, dentro disso o Labriola diz que o comunismo crítico é o Hegel ao contrário, ou a reversão do Hegel quanto ao método. E para o Labriola, o materialismo histórico, como princípio unitário de interpretação da história, é concebido não como um compilado de fatos fixos e independentes, mas como a elaboração de um processo contínuo. O George Novak, que é esse trotskista norte-americano, militou no SWP durante a década de 30, diz sobre os ensaios do Labriola que eles conceberam os vários aspectos da atividade social como um todo integrado, evoluindo historicamente de acordo com o desenvolvimento das forças produtivas e interagindo entre si em um processo vivo onde as condições materiais da vida eram decisivas. Fecho aspas, aqui é o George Novak falando um pouquinho do Labriola. E essa ênfase que o Labriola dá à evolução histórica, sempre a partir das contradições sociais, lembre-se que o Labriola era um firme defensor da Revolução Socialista como meio de abrir caminho para o desenvolvimento das próximas etapas históricas e do papel da ciência nisso. A gente vai ver daqui a pouco a relação que para o Labriola se estabelecia entre a ciência e o comunismo. Bom, essa ênfase que ele dá na evolução, eu dizia, dá ao Labriola uma percepção da dialética muito semelhante à do Marx. Ele diz que a dialética é a lógica que aproveita tudo aquilo que nega, porque o que é tornado negativo contém em si as condições materiais ou a premissa intelectual para a continuação do processo.
Então, olha que interessante, tudo aquilo que é negado contém em si mesmo as condições materiais para a continuidade da história. Bom, foi o próprio Labriola quem propôs, então, compreender a dialética marxista como um método genético ou o método da gênese. O que significa isso? Significa um método que busca explicar os motivos dos acontecimentos pela sua gênese, nas condições materiais necessárias que subjazem as vontades e os propósitos na história. Para dizer de uma outra maneira, o Labriola busca explicar o seu objeto de estudo, nesse caso a sociedade capitalista, a partir das condições históricas concretas que lhe deram origem, tanto como a da elucidação do seu processo, ou seja, a explicação do processo histórico objetivo, atendendo aos interesses materiais que se derivam dessa complexa rede da sociedade, além das formas, né, em que o gênero humano, incluindo os historiadores, se representam a si mesmos. Diz o Labriola, no ensaio sobre o materialismo histórico, que é de 1897, o seguinte, abro aspas aqui ao Labriola: o materialismo da interpretação histórica não é nada mais do que a tentativa de reconstruir pelo pensamento, com o método da gênese, a complexidade da vida social que se desenvolve nas distintas etapas. Fecho aspas aqui. Então, reconstruir no pensamento, pelo método da gênese, o processo contínuo de evolução da realidade. A gênese do processo histórico, o método genético da aplicação do materialismo, é explicado pelo Labriola como o processo genético que consiste em ir das condições materiais até aquilo que é condicionado materialmente, dos elementos formativos àquilo que é formado. Né? Em termos mais simples, até para a gente traduzir um pouco esse pensamento filosófico, o que o Labriola está dizendo aqui, ou o que ele está sugerindo, é que tudo o que existe por um fundamento, por uma gênese que explica a sua existência. Por exemplo, a divisão social do trabalho no Brasil, que está arraigado estruturalmente no racismo de Estado, tem uma gênese na própria história colonial brasileira que informa também a herança escravocrata dessa burguesia. E isso explica também o caráter estratégico da fusão do marxismo com os setores mais explorados da classe trabalhadora, em sua maioria negra. Então, assim, o Labriola determinaria, por exemplo, a importância de batalhar por frações revolucionárias do movimento negro, tanto no Brasil quanto na sua própria Itália, pensando hoje a importância que os imigrantes do norte da África têm na economia italiana. Bom, esse exemplo é um pouco mais simples do que ele chama de método genético ou de método da gênese, mostra também que a teoria é moldada pela própria realidade que se forma nessas distintas etapas. Né? Essas distintas etapas, para o Labriola, são conformadas pelos antagonismos que são aí a causa da evolução. Ou seja, mais uma vez vamos lembrar daquelas discussões que a gente fez sobre a dialética no Hegel e no Marx. Também para o Labriola, assim como para o Lenin, como para o Trotsky, que vai afirmar em contraposição ao stalinismo a ideia de que não há evolução pacífica e sim apenas evolução por choques. Então, para o Labriola, a evolução é definida também pelos choques dos contrários ou o movimento das contradições, segundo a própria dialética materialista. Os ensaios sobre o materialismo histórico cumpriram um papel semelhante na Itália e em certos países do Oriente ao que o Anti-Düring do Engels tinha cumprido na Alemanha e em toda a Europa, que era o de divulgar a concepção marxista em lugares em que as obras do Marx ainda não tinham entrado com muito vigor. E essa relação próxima, né, do Labriola com o Engels auxiliou esse trabalho. O Labriola toma o conceito da dialética materialista na história para mostrar como Marx e o Engels encararam de uma maneira totalmente nova as perturbações sociais que atravessavam, por exemplo, o movimento cartista na Inglaterra durante a década de 1830 e 1840, ou a Revolução de Fevereiro de 1848 em Paris, que os nossos veteranos do espectro já conhecem. Todo mundo que quiser assistir pode dar uma olhada no nosso canal de Ideias de Esquerda para encontrar ali uma discussão específica sobre o livro do Marx, dedicado à Insurreição de Paris, de 1848. Enfim, o Labriola partia dessa concepção totalmente nova do Marx e do Engels que abria caminho para as definições mais científicas que apareceram, né, no Manifesto Comunista. E ele disse que a concepção materialista da história reconhecia nesses movimentos não só o fenômeno fugitivo de perturbações meteóricas na história, mas a dinâmica material da luta de classes que move a vida
de uma sociedade dividida nesses antagonismos marcantes, incontornáveis. E para entender essa sociedade que pulsa e avança mediante esses choques dos contrários, o Labriola anota uma observação que coincide com o que eu discuti nos episódios anteriores sobre a dialética, nessa passagem do Hegel ao Marx. O Labriola diz o seguinte: era necessária uma teoria que explicasse esse movimento, uma teoria que não fosse o simples complemento da tradição democrática ou da correção subjetiva de certas desigualdades da economia de mercado. Essa nova teoria foi o trabalho pessoal de Marx e Engels. Eles levaram a concepção de progresso histórico através do processo de antíteses desde a forma abstrata, que a dialética hegeliana já havia explicado em suas formas mais gerais, à explicação concreta dos choques da luta de classes. E nesse movimento histórico em que a filosofia hegeliana supunha que observávamos a passagem de uma forma da ideia para outra forma, Marx e Engels viram pela primeira vez a luta que conduzia à passagem de uma anatomia da sociedade para outra, isto é, de uma forma de produção econômica para outra. E daí entra o conceito de processos, ou processo no Labriola, que se define por tudo aquilo que nasce, que existe, que se desenvolve, que envelhece e perece, nessa sucessão mutável de organismos materiais que vão dando origem a formas superiores de organização. E aqui a gente percebe que o conceito do Labriola de processo, tal como ele explica nos ensaios sobre a concepção materialista na história, leva a uma ideia radicalmente antiteleológica. Em que sentido? No sentido de que a história humana e a história das suas formações sociais não seguem um determinado fim. Elas não possuem um final para ser alcançado. É uma história infinita, porque cada porção finita dessa história implica a cessação de uma forma de existência em benefício da outra. Quando eu digo antiteleológico, é justamente que o Labriola não vê a história como perseguindo uma determinada finalidade, é uma história aberta. E diz o Labriola sobre isso que essa doutrina do materialismo histórico como processo é a negação de todo racionalismo, ou seja, de que as coisas, na sua existência, no seu desenvolvimento, respondem a uma forma, a uma norma, a um ideal, a uma medida, a um fim determinado. Todo o curso dos eventos humanos é uma sucessão de diversas condições criadas pelos seres humanos e estabelecidas por eles através da experiência acumulada em seu processo de transformação da vida social, o que não representa qualquer tendência a realizar um fim pré-determinado. E se a história é o produto, não arbitrário, mas necessário, dos homens, na medida em que eles vão se desenvolvendo, e se eles estão se desenvolvendo na medida em que vão fazendo os seus experimentos sociais, a fase de desenvolvimento em que a gente vive não pode ser a fase última e definitiva da história. Na nossa primeira aula, no nosso primeiro episódio sobre os 7 pilares do pensamento do Marx, a gente viu como para o Marx a história é um processo aberto, sem um fim pré-determinado. E é isso que o Labriola está enfatizando aqui. A história é um processo aberto, cujos resultados dependem da luta de classes. Se uma revolução vai triunfar, se ela vai ficar trancafiada por maior ou menor tempo dentro das suas fronteiras nacionais, se uma burocracia vai surgir ou não, se o imperialismo vai ter mais dificuldades ou não em conter a luta de classes ou a expansão internacional da revolução, tudo isso, pro Labriola, depende da luta de classes. É a luta de classes que permite que a história como processo aberto evolua para suas próximas etapas. E é interessante essa forma de ver do Labriola, que encontrava nessa forma de abordar a história o comunismo crítico, né? Que é outro nome que ele dá para o socialismo científico. Ele diz o seguinte, em uma das passagens nos ensaios: o Marx e o Engels trouxeram consigo em seu trabalho aquele pensamento filosófico que soube ser o único que posicionou e manteve o seu país sobre o nível da história contemporânea. Esse pensamento filosófico que, em suas mãos, estava passando por uma importante transformação que permitiu ao materialismo, já renovado pelo Ludwig Feuerbach, combinada com a dialética, abranger e compreender o movimento da história em suas causas mais secretas e inexploradas, o que informou seu ponto de vista revolucionário e comunista, visão que não estava baseada nem em instinto, nem em impulso, nem em paixões
frívolas. Fecho aspas. Aqui é o Labriola. Isso é importante porque ele está ligando o comunismo com uma concepção científica da história. Eu vou voltar a isso daqui a pouquinho para a gente ver a importância que a ciência e especialmente a filosofia tem para o Labriola. Outro aspecto importante para esse filósofo italiano é determinar a gênese do pensamento histórico. O Labriola gostava de dizer que as ideias não caem do céu. Olha que verdade absoluta e simples de se dizer. As ideias não caem do céu. Ou seja, elas vêm de algum lugar e esse lugar é a própria história. Ela dá muita importância como generalização da experiência, a maneira em que a gente registra, né, os conceitos e as lições da história. Mas justamente essa ordem dos fatores é que é importante, já que a matéria mutável na história, os seus fatos, é que informam os conceitos, e não o contrário como era para o Hegel. É um filósofo que, como eu disse, o Labriola sempre admirou. Então vamos lembrar ali de novo, no episódio sobre a dialética em Marx, a gente tomou uma passagem dos Grundrisse, em que o Marx critica o Hegel justamente ao explicar que o método de ascender do abstrato ao concreto é somente o modo do pensamento de se apropriar do concreto, de reproduzi-lo como um concreto mental, mas de maneira nenhuma é o processo de gênese do próprio concreto. E o Labriola entendia dessa mesma forma, quando ele explicava quais eram os antecedentes do pensamento materialista histórico do Marx e do Engels, quando ele vai apontar para os fatos recentes da história moderna, como a Revolução Industrial na Inglaterra e as revoluções na França, entre 1789 e 1848, como aquelas que poderiam, inevitavelmente, dar lugar para a concepção materialista da história. Então é muito importante essa ligação da passagem dos grandes acontecimentos da história humana, das lutas da sociedade, como o caminho para a abertura para novas ideias, novas concepções lógicas sobre a matéria. E aí o Labriola diz o seguinte, abro aspas aqui, e que outra coisa é o nosso pensamento, senão o complemento consciente e sistemático da experiência. E o que é a experiência senão a nossa reflexão e elaboração mental das coisas e dos processos que surgem e se desdobram de forma individualizada, fora da nossa vontade ou por meio do trabalho da nossa atividade. E o que é o gênio senão uma forma derivada e aguda do pensamento que surge por meio da sugestão da experiência em muitos homens da mesma época, mas que permanece, na maioria deles, fragmentária, incompleta, incerta, vacilante e parcial. Então, mais uma vez aqui, as ideias não caem do céu, e como outros produtos da atividade humana, as ideias são formadas em determinadas circunstâncias, nessa plenitude exata do tempo, por meio da ação de necessidades definidas. E até mesmo essas ideias envolvem uma base de condições sociais. Elas têm a sua técnica, o pensamento também é uma forma de trabalho, né, como a gente sabe, e o próprio pensamento materialista do Marx e do Engels são, assim, fruto desses fatos históricos que permitiram que a concepção materialista da história surgisse, né, para o Labriola, e que as condições reais do mundo fossem, assim, modificadas por elas quando se tornassem carne na realidade. E aqui, gente, nós podemos passar graciosamente as cartas que o Labriola escreveu sobre socialismo e filosofia ao Georges Sorel. Essas cartas são interessantes em si mesmas, porque o Labriola escreve aí a explicação do que para ele existia como relação entre filosofia e ciência. E ele tem em vista também a publicação, a exposição pública dessas cartas. Em setembro de 1897, o Labriola escreve ao Sorel dizendo que ele tem a intenção de publicar essas cartas como se fossem preleções sobre o socialismo e a filosofia, né, para compartilhar publicamente as reflexões que ele tinha tido no curso desse intercâmbio. E nessas cartas, o Labriola fala sobre muitos temas vinculados à sociedade moderna, à religião, aos debates sobre justiça, sobre a produtividade do trabalho humano, muitos temas. Mas ele centra fogo naquilo que seriam os traços para ele de uma sociedade que superasse o capitalismo, né? Ele até diz que o socialismo científico confia no desenvolvimento dos meios materiais que promovem as condições para que todos os seres humanos tenham um tempo livre de se desenvolverem em liberdade. Isso mais ou menos como o conceito geral que ele também toma do Marx, né, daquela belíssima passagem
do reino da necessidade ao reino da liberdade, para estabelecer alguns contornos, né, do que seria essa sociedade do futuro. Ou seja, o Labriola aqui expõe o materialismo histórico do ponto de vista da evolução da filosofia até o marxismo. E o que seria a conclusão comunista dessa filosofia? Bom, nessas cartas, o Labriola já parte dos pressupostos que ele tinha escrito nos ensaios sobre a concepção materialista da história e a representação das formas de inversão da dialética hegeliana sobre o novo espírito cognitivo da ciência. Nisso ele diz o seguinte, numa carta de 14 de maio de 1897. Abro aspas ao Labriola. Chegamos mais uma vez à filosofia da prática. Abrindo um parênteses aqui, vejam onde vem a inspiração do Gramsci para o termo filosofia da praxis. Sim, é do Antônio Labriola, a quem o Gramsci admirava muito, né, como eu disse no início. Fechando esse parênteses. Então, chegamos mais uma vez à filosofia da prática, que é o caminho do materialismo histórico. É a filosofia imanente das coisas, sobre as quais as pessoas filosofam. O processo realista leva primeiro da vida ao pensamento, não do pensamento à vida. Ele leva do trabalho, do labor da cognição à compreensão, e não da teoria à cognição. Nessas afirmações está o segredo de uma frase usada pelo Marx, que tem sido a causa de muitos problemas para alguns cérebros. Ele disse que havia virado a dialética do Hegel do avesso. Isso significa, em palavras simples, que o movimento rítmico da própria ideia, ou a geração espontânea do pensamento, foi deixado de lado. E, em última análise, os movimentos rítmicos das coisas reais foram adotados como princípio. Eles produzem o pensamento. Fechando aspas aqui. Bom, gente, ele está traduzindo o que o Marx havia dito naquele pós-fácil, a segunda edição do Capital, de 1872, que eu usei bastante no episódio sobre o Marx, que para o Hegel o processo de pensamento era o criador do mundo real, enquanto para ele o ideal não era nada mais do que o material traduzido e transposto na cabeça do homem. E isso tem tudo a ver com a discussão da ciência na nossa época. Esse é um dos aspectos que mais me interessa, que mais me encanta na elaboração do Labriola, porque ele aprofunda de uma maneira única a ideia de que para o materialismo a ciência e a filosofia possuem nexos cognitivos e funcionais muito particulares. Cada uma tem a sua função, mas elas não devem nunca ser afastadas uma da outra. E vale muito a pena entrar um pouco aqui, porque o Labriola enxergava a tendência de aproximação entre a filosofia, como o método do pensamento crítico, e a ciência, como conhecimento experimental do real, sem que cada uma delas perdesse as suas características diferenciais. Mas notem que para o Labriola é da filosofia o atributo do pensamento crítico que deve animar a ciência, que tem como pressuposto funcional o processo de experimentação que leva ao conhecimento do real. Eu achei muito interessante essa abordagem, para além das concepções de ciência que a gente possa ter, e é muito útil para pensar porque a maioria das grandes cabeças das ciências naturais ou das ciências físico-químicas na nossa época ou nas épocas anteriores são muito conservadoras socialmente. Ou, para dizer em outras palavras, enquanto uma porção substancial dos cientistas se aproxima da dialética da natureza, da compreensão dialética da natureza, eles estão a quilômetros-luz da dialética materialista da história social. E um exemplo era o próprio Mendeleev, né, que eu citei no episódio anterior, que foi capaz de descobrir os segredos da dialética materialista no campo da química, né, com a descoberta da tabela periódica, mas que era um defensor da estabilidade histórica nos marcos da monarquia tsarista na Rússia. Tenho certeza que vocês vão pensar em vários exemplos atuais sobre cientistas que, no campo das ciências naturais, até conseguem atingir as leis da dialética materialista, mas no campo das ciências sociais, da ciência histórica, estão muito longe de pensar qualquer coisa revolucionária. E o Labriola diz que a filosofia justamente é o para além da ciência. A filosofia é a ciência levada à perfeição. Muitas vezes ele estabelece essa relação benéfica, né? Essa relação mútua de uma ciência que pensa sobre si mesma e uma filosofia que se reabsorve em si mesma na ciência. Então, o avanço da ciência é fundamental para a nossa contínua compreensão da realidade material e da relação harmônica do ser humano com a natureza, dirigindo aí as forças naturais, sem a destruição do planeta, que exige aí a destruição do capitalismo, então dirigindo essas forças naturais
para os objetivos de melhoria da vida humana. Mas o Labriola deixa claro, mais uma vez, que o avanço científico nunca pode prescindir, nunca pode deixar de lado a filosofia. Ele diz que a filosofia serve à ciência para dar clarividência aos pensamentos lógicos e diminuir os impedimentos que opõem ao pensamento livre às fantásticas projeções dos afetos, das paixões, dos temores, das esperanças. Ou seja, a filosofia serve para, como dizia o Spinoza, vencer a imaginação e a ignorância. Fecho aspas aqui ao Labriola. E aqui é inevitável a gente enxergar a ligação única que o Labriola estabelecia entre ciência e filosofia, apesar dele saber entender cada uma delas com a sua própria particularidade, e ele estabelece uma relação intrínseca entre elas. Nas cartas ao Sorel, ele passa, inclusive, a usar o termo filosofia científica, que seria a filosofia da totalidade, que descobre e reflete sobre a própria ciência. E para o Labriola, a filosofia científica era o materialismo histórico, porque ali no materialismo histórico, a filosofia está tão na coisa mesma, tão fundida nela, tão com ela, que os leitores dos escritos do Marx e do Engels experimentam o seu efeito e notam que o filosofar não é senão a própria função do proceder científico. E aqui, gente, fica um ponto muito importante para a gente concluir essa relação entre filosofia e ciência e a conexão dela com a revolução para o Labriola, porque no primado que o Labriola dá à filosofia, ele repotencializa a ciência, que nunca deveria se afastar da reflexão do seu próprio proceder. E isso significa o quê? Significa que a filosofia deve conduzir os ganhos da ciência, que reflete sobre si mesma, para além da sociedade capitalista, para a destruição do Estado burguês e da anarquia da produção capitalista e a serviço da reorganização econômica da sociedade sobre bases socialistas, substituindo aí os meios privados de produção pela democratização racional de toda a produção humana, abrindo caminho ao comunismo. Esse é o objetivo da ciência para o Labriola, abrir caminho ao curso da história, que passa pela revolução. A ciência, então, está aqui em função da revolução. Bom, convenhamos que essa é uma abordagem herética para o pensamento oficial burguês, que encarcera a ciência, a função de mero apêndice de sustentação do status quo, de preservação das condições atuais da sociedade. E essa é a diferença que ele encontra entre personalidades geniais, como o Darwin, de um lado, e o Marx e o Engels, de outro. O Labriola diz o seguinte nessas cartas, abro aspas, sem dúvida o Darwin revolucionou o campo das ciências do organismo e toda a concepção da natureza. Mas o Darwin não teve a consciência do alcance das suas descobertas. Ele não foi o filósofo da sua ciência. Marx e o Engels foram os filósofos da sua ciência. Fecho aspas. Mais uma vez eu sublinho esse interesse da concepção da ciência, hoje totalmente separada da filosofia crítica do materialismo histórico e que por isso perde a sua função nas mãos da burguesia de dar via livre ao desenvolvimento das fases sucessivas de produção e organização da sociedade, muito embora a gente aí veja certos avanços técnicos em segmentos da produção. Pro Labriola é a filosofia materialista da história que poderia dar à ciência, como conhecimento experimental do real, a sua verdadeira potência, a sua conexão com a revolução, a sua conexão com as próximas fases da sociedade. E claro, isso implica no comunismo. Numa das suas cartas ao Engels, o Labriola diz que, em seu desenvolvimento, ele tinha defendido Hegel dos seus detratores de direita, dos positivistas, que ele amava a filosofia do Spinoza, dava até exposições sobre a teoria dos afetos e das paixões, mas que agora tudo isso parecia para ele como uma história do passado, porque o verdadeiro interesse, a verdadeira paixão do Labriola, ele escrevendo por Engels, era o comunismo. E pelos avanços na ciência, os avanços na técnica e na produtividade do trabalho, o Labriola nessas cartas enxerga justamente a possibilidade material do advento do comunismo como, abro aspas, a reorganização da sociedade que possibilita dar a todos os seres humanos os meios suficientes para aperfeiçoar-se. Olha que ideia magistral. E essa ideia do comunismo é muito parecida com a que o Gramsci escreveu em 1917. O Gramsci, claro, muito inspirado pelo Labriola, quando ele diz que o comunismo era a possibilidade de realização integral da personalidade humana concedida a todos, dando a cada um os meios para o seu bem-estar.
aqui fechando aspas por Gramsci. E de fato, o Labriola está aqui pensando o comunismo como uma sociedade de produtores livremente associados, em que o trabalho como obrigação desaparece em função do trabalho como necessidade criadora, tornado um só, com o desenvolvimento da personalidade em todos os ramos. Por isso, Labriola diz numa carta de 20 de junho de 1897 o seguinte, sobre essa relação entre o trabalho e o desenvolvimento da personalidade, que seria o advento, da sociedade comunista. Abro aspas. Somente em uma sociedade comunista o trabalho não será mais explorado, mas medido racionalmente. Somente em uma sociedade comunista um cálculo hedonista se tornará praticável, não prejudicado pela exploração privada das forças sociais. Uma vez removidos os obstáculos ao livre desenvolvimento de todos, cada um encontrará à mão os meios pelos quais as faculdades e as necessidades de cada um podem ser medidas pelas exigências da própria sociedade. Numa sociedade comunista, o aparente antagonismo entre otimismo e pessimismo cai por terra, pois nessa sociedade não há mais contradição entre a necessidade de trabalhar a serviço da coletividade e o autodesenvolvimento da personalidade. Essa necessidade e essa liberdade pessoal serão entendidas como uma coisa só. A ética dessa sociedade abolirá a contradição entre direitos e deveres, pois essa contradição é essencialmente a elaboração teórica das atuais condições sociais antagônicas, nas quais alguns têm o direito de mandar e outros têm o dever de obedecer. Numa sociedade em que a bondade não significa caridade, não parecerá utópico exigir que cada um dê de acordo com as suas possibilidades e cada um receba de acordo com as suas necessidades. Em tal sociedade, não haverá mais necessidade de buscar qualquer explicação transcendental para o destino prático do homem. Fecho aspas aqui. Belíssima definição que, inclusive, o Labriola retoma de uma obra que a gente vai discutir aqui no Espectro, que é a Crítica ao Programa de Gotha, de 1875, que o Marx escreve, em que ele deixa lapidares essas palavras sobre a cada um segundo as suas necessidades e de cada um segundo as suas possibilidades. Essa é uma das definições do que adviria numa sociedade comunista. Então, queria finalizar aqui esse breve programa sobre a filosofia materialista do Antonio Labriola, recuperando esse importante pensador filosófico italiano, que fez parte da tradição marxista, para a gente poder dar caminho, dar seguimento a essa série sobre a dialética, sobre o materialismo histórico aqui no Espectro do Comunismo. Então, espero que vocês tenham gostado, acompanhado esse programa. Mais uma vez, peço que todos curtam, compartilhem a nossa página do Ideias Esquerda, acompanhem aqui as nossas publicações e mandem comentários e sugestões para a gente poder desenvolver os grandes temas da atualidade sobre a perspectiva do marxismo. Então, até a próxima, pessoal!